Nós já vimos colegas, na época em que estávamos no doutorado, levando 7 anos para acabar uma tese e ao final, pessoal, não conseguindo concluir. E já vimos, não vou mencionar as razões disso, um caso específico de um aluno de que me recordo, que desenvolveu uma tese de doutorado, que era uma folha em branco praticamente, em 1 ano. E não foi qualquer tese, né? Foi uma tese que foi aprovada em congresso, foi publicada nacional e internacionalmente, foi bem avaliada pela banca. Então, entre 1 ano e 7 anos tem muita coisa. Sim. Como é que a professora enxerga a gestão do tempo nesse processo? E gostaria de fazer o parênteses de que não é só uma má gestão do tempo que leva a um processo ruim de um aluno. Tem teses que são hipercomplexas, não se chega a um resultado esperado e etc. Mas, pessoal, acreditem na nossa experiência enquanto professores de estrito senso. A gestão do tempo costuma ser o calcanhar de Aquiles para que os trabalhos sejam desenvolvidos. Mais do que a própria complexidade do trabalho, gostaria de ouvir um pouco a professora nesse sentido. Retomando então minha fala, né, aquele número 18 de artigos, por exemplo, eu lembro que no meu processo de mestrado eu lia entre 300, 350 páginas de textos, artigos e capítulos de livros por semana. Então era insano. Então a gestão do tempo ela é fundamental, né? E esse vídeo é muito importante porque a gente vai te falar sobre pontos importantes para essa leitura sistemática, para um sistema, um método de leitura. Por quê? Não dá para ler 18 artigos na íntegra, detalhe por detalhe, e não só esses 18, mas para sua dissertação, talvez 100 artigos ou mais que você tenha que ler. Se não tiver um método, uma técnica para ler esses artigos, você vai levar aí os 7 anos para conseguir. Porque o que acontece? Primeiro, que é uma leitura difícil, é uma leitura densa, é uma leitura específica sobre aquele assunto. Isso para dissertação. Na disciplina, cada disciplina tem um caminho, então temas totalmente diferentes, desde a parte de métodos até a parte de teorias da administração, se for área de administração, por exemplo. Então, pela minha experiência, pela nossa experiência, o que nós víamos acontecendo muito? Colegas que se encantavam, então assim, que maravilha a descoberta dos textos científicos, termos e teorias e métodos, coisas incríveis. Explicações muito bem fundamentadas, e isso Exato. É muito cativante no bom texto acadêmico. Exato, então assim, é um mundo novo que se abre, é um jardim repleto de flores e frutos novos. Alguns frutos saudáveis, outros que não pode comer, não é, professora? Exatamente. Então, nós víamos muitos dos nossos colegas tão maravilhados com esses textos, com esses artigos, com essas descobertas, que não conseguiam fazer o filtro. Então, começavam a ler aquele artigo e ler outro e de repente migrava para um outro assunto. Então, não conseguia fazer esse recorte, esse método, fazer essa gestão correta do tempo. Então, ao mesmo tempo que você precisa mergulhar e se aprofundar em um assunto, porque é o estrito sensu, você precisa de método e precisa também fazer as escolhas, tomar as decisões certas para conseguir caminhar da maneira correta para concluir aí o seu, né, ou as disciplinas, ou a sua dissertação, ou a tese. Pode parecer simples, né, quando eu falo, mas não é, né? Não. Muitas pessoas caem nessa armadilha. Com certeza não é. Assim como lidamos com um colega, pessoal, na época também do doutorado, que andava com um fichário repleto de textos, um fichário enorme, sem brincadeira, ele tinha dificuldade de carregar aquele fichário, né? Então ele mergulhou na literatura e ele tinha o que nós chamamos de gula livresca, a gula pelo livro. E a gula, como o termo sugere, não é?
é um apetite desenfreado, é um apetite que passa do ponto, a pessoa se perde, há um desequilíbrio naquele processo. E ele desistiu do doutorado. E havia muita expectativa sobre ele, porque ele falava bem, ele era uma pessoa dedicada, ele andava com aqueles fichários enormes e tudo mais. E eu lembro que quando ele desistiu do processo, porque também muito provavelmente não conseguiria concluir a tempo e com a qualidade necessária, foi um choque para nós e a dificuldade de entender por que aquilo tinha acontecido. Depois, as hipóteses aí mais aceitas na nossa roda eram de que ele leu coisas muito específicas, deixou coisas importantes de fora e criou um próprio labirinto para ele, e a mente dele de alguma maneira não foi capaz de lidar com a complexidade que toda aquela leitura trouxe, pessoal. Então nós vemos, né, não é incomum que alunos de mestrado e doutorado entrem em depressão. Infelizmente não é incomum, que tenham problemas de saúde, que não tenham felicidade durante o processo. Vocês estão acompanhando os nossos outros vídeos e a nossa jornada e sabem que nós somos grandes defensores desse processo de mestrado e doutorado para trazer inclusive alegria para as pessoas, a partir da ideia de que o conhecimento é uma necessidade humana e, portanto, sendo bem nutrido, ele faz bem para as pessoas e não o contrário, né? Mas, ao cair em armadilhas como essas e que às vezes, infelizmente, são incitadas por orientadores, que nesse caso eu vi um pouco isso acontecendo, a pessoa pode se perder em meio a tantos livros, em meio a tantas leituras, até porque não estamos falando, com todo o respeito que devo, do gibi da Turma da Mônica, quer dizer, você está falando que é maravilhoso, mas no intuito dele. A gente está falando de leitura acadêmica complexa, e tem textos, por exemplo, de teoria crítica, que mudam a nossa compreensão sobre basicamente tudo e que tem, em algum grau, um caráter que pode ser, não necessariamente o é, mas pode ser perturbador, né, professora Aline?